é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, hábito para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então ele vai falar aqui: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser. Aí ele fala algumas características de como o cristão, os servos de Deus, principalmente os oficiais, né? Mas todo cristão, como que eles têm que ser, tá? Não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, ou seja, nunca deve partir de nós uma ação áspera. A ação áspera, ela só vai partir de nós se o outro lado estiver ameaçando a igreja, com falsas doutrinas, com falsas posturas, falsos irmãos, essas coisas. Aí, então, deve-se tomar. Mas a nossa nunca vai partir de nós, só no caso de proteção, de revide. Está dando para entender? A postura é sempre branda. Vai tratar aquela pessoa, vai tentar cuidar dela e tentar ensinar, tá? Apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão. Para disciplinar as pessoas, tem que ser com mansidão. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. Então, algumas pessoas estão cativas, o diabo fez essas pessoas cativas para cumprirem sua vontade. E a vontade do diabo é que essas pessoas prejudiquem a igreja. Então, o ministro vai fazer o quê? Ele vai ser brando e disciplinar essa pessoa com mansidão, com a intenção, né, que essa pessoa se arrependa, se livre do lado do diabo. Caso ele caso essa pessoa não aceite essa demonstração, essa disciplina, então ele tem que tomar uma outra postura, tá? Então o que acontece? As pessoas vêm aqui e falam assim: não, os oficiais têm que ter brandura, né? Paciência, disciplinar com mansidão e tal. E a impressão que dá para alguns é que isso aqui é o tempo todo com a pessoa. Mas não. Veja aqui em 1 Coríntios capítulo 5. O próprio Paulo, 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ler desde o primeiro, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, com o autor, que o autor de tal infâmia, seja em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você está vendo? Então a Bíblia, ela é contextual. Então o que acontece? A pessoa pega aqui e fala assim: não, tem que ter brandura, tem que ter isso, como se fosse um processo interminável. A pessoa, muitas vezes, às vezes um grupo de pessoas, está fazendo uma devassidão na igreja, está destruindo a igreja. E alguns acham que os ministros têm que ficar lá com brandura e paciência, então, enquanto as ovelhas estão sendo devoradas. Não, é brandura. Esse processo ele vai ter um limite. Se a pessoa, isso aqui com a intenção da pessoa se arrepender, cair em si, como Paulo diz aqui, abandonar essa insensatez, né? E a pessoa que em si se arrepender, fala: nossa, eu estou errando, me perdoe, aceita a exortação, não vou fazer mais isso. Amém. Que alegria. Graças a Deus. Então, irmão, seja, né?
Se a pessoa é obstinada, irredutível, ela vai ter que passar por um processo que Paulo fala. E quando Paulo fala que seja entregue a Satanás, em nome de Jesus seja entregue a Satanás, não é uma punição também. Isso aqui é um último recurso para ver se a pessoa saindo do ambiente de amor da igreja e sofrendo o peso do mal que ela está cometendo, ver se nesse caso então, já que a exortação não serviu, ver se nesse caso então ele se arrepender. É uma tentativa dele se arrepender, né? Quer ver, ó? Verso 5: entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, que vai ter que se abandonar, né? Sofrer a consequência daquilo, na esperança que, sofrendo a consequência, então ele se arrependa. O melhor seria o quê? O amor, a candura seria o quê? Ele se arrepender no momento da exortação fraternal, em amor, com a palavra de Deus, irmão ou irmã, né? Irmão, tá acontecendo isso e tal. Essa pessoa, aí sim, tá? Agora, não é um processo interminável, né? A igreja ela vai ter que ser poupada e protegida. Deu para entender, irmãos? E ele termina então esse segundo capítulo, né? Falando justamente isso, né? Mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, vai começar o capítulo 3, então ele aborda aqui nesse capítulo também, né? A questão da disciplina. Tá? E é interessante, né, que você vê, né?